pintura qualquer, misturando tintas. E essas tintas tinham as mais diversas procedências. Podiam ser extratos de plantas, podiam ser terra, como eu falei, sangue, etc, etc, etc. E ele descobriu também que ele poderia criar um instrumento, né, para utilizar essa tinta. Esse instrumento, primeiro, que se especula que tenha sido possivelmente o próprio dedo humano. Né? Quer dizer, a gente vai na areia da praia, é natural a tentação de você ficar rabiscando. Quer dizer, não deixa de ser um instrumento de escrita. Né? Talvez o primeiro lápis a gente tenha que considerar que tenha sido o próprio dedo da pessoa. Né? Um dedo furado já tenha sido a primeira caneta tinteiro, talvez. Furou, já tem tinta. São coisas que o homem vai descobrindo, vai percebendo que vai engravendo na areia também é um instrumento de escrita. Não deixa de ser um instrumento, um lápis, E ele vai percebendo com a evolução desse seu conhecimento, quando ele faz o fogo, por exemplo, ele consegue fazer o carvão. Na verdade, ele consegue carbonizar a madeira e ele faz um lápis de carvão. Né? Quando ele evolui com o fogo, ele consegue derreter o metal, ele faz um estilete metálico. Quer dizer, ele vai produzindo coisas que evidentemente não tinha intenção de servir para escrever. Ele está muito longe disso ainda. Mas são instrumentos que permitem a ele exercer uma atividade que conduz mais tarde, quando ele adquire essa informação, quando ele desenvolve quando ele avança, ele evolui, consegue conceber essas coisas, ele já tem um instrumental para proceder a essa coisa toda. Então as tintas de lápis são coisas, né, que não surgem, que não são inventadas. Elas existem e elas são apropriadas desse processo. O gancho, o mistério está aqui. Quer dizer, como é que essas coisas, na verdade, ocorrem depois, né, de constatado que aqueles três primeiros incidentes já ocorreram. É escrita as letras do livro e o papel. Então, por essa ordem, quem foi a última que mexeu nessa ordem aqui? Foi a Cícera? Quem foi? Ele diz o seguinte, que ele está querendo dizer o seguinte: é possível se escrever sem ter letras, com essa escrita, já assumindo que aquilo lá está na posição certa, é possível se fazer um livro, e é possível, obviamente, fazer um livro sem papel, já que o papel vem depois, está certo? A minha pergunta é, essa colocação estaria correta? Não, Rosana está dizendo que não desde a hora que comecei a falar. Fala, Rosana. Não, às vezes tem criança escrita. As letras em criança escrita. Por quê? Porque ele devia, primeiro deve ter criou símbolos depois de escrita. A partir desses símbolos que ele criou, uma coisa que tinha a ver com a outra, e assim foi escrito. Mas os símbolos não são necessariamente letras. Não. Você dizer, porque podem ser desenhos, podem ser formas. mas eu acho que a partir daí, de símbolos, ele surgiu. Sim, mas então a escrita veio primeiro. Se ele for fazer esse símbolo, ele tinha que escrever o alto e registrar. Eu acho que a partir desses símbolos é que surgiram as letras. Então, tá certo. Sim. Não, escreveu. Então o quê? O que eu faço aqui? Mudo ou não mudo? Deixa eu mudar. Regina? Fica assim? Como é que você chama? Marina. Fica assim, não? Cuidado, você acabou de chegar. Azar seu. Fica assim ou não fica assim? Fica assim. Fica assim, Dionísio. Desculpa o seu nome. Lúcia. Elias, fica. Francisco, fica. Caramba, fica. Eu vou te chamar de Caramba porque é o nome de uma professora muito querida. Não vou levar do primeiro, do segundo eu vou lembrar. Fica. Rosana, fica. Não, eu estava me sentindo claro. Não convencer. Está todo mundo tentando te convencer. Não. Se for pensar que a escrita seria qualquer manifestação de rabisco que seria considerada escrita, aí a escrita teria surgido. Muito bem. Então eu vou mais ou menos contar para você. Quando a gente está falando de letras aqui, na verdade a gente está falando do alfabeto. Por letras se entende que seja um alfabeto, né? Que seja uma forma toda codificada de representação. A escrita não necessariamente depende de um alfabeto. Né? Quer dizer, a maioria realmente tem razão. É possível se escrever sem letras. Né? É possível se comunicar, na verdade, a escrita aqui a gente está falando de uma comunicação gráfica. É possível se fazer isso sem existência de alfabeto. Através de símbolos, através de sinais, né? Através de imagens, através de, enfim, ideogramas e coisas do gênero.
possível, obviamente, o livro, né, surge depois que exista esse tipo de coisa aqui. Né? Finalmente, vamos nos ater então um pouquinho a esse momento aqui em que isso acontece. Alguém tem alguma ideia em que momento, em que época isso aqui acontece? Acho que a evolução do corpo. O advento da escrita estabelece o que na história da humanidade? Relações, né? Não é assim. Quando é que começa a história? Quando começa a escrita. Quando começa a escrita. Né? Quer dizer, a gente sabe disso, mas a gente nunca para pensar sobre isso. A história começa quando o homem começa a escrever. Tudo antes disso é pré-história. Certo? Por quê? Porque é só a partir da documentação cronológica dos fatos é que a gente pode dizer que existe uma história. Tá certo? Então, sendo escrita, qualquer que seja ela, a gente ainda nem sabe que forma, que cara que ela tinha, mas aqui é o momento que começa a história. Isso aqui é pré-história. Tá bom? Então, em que momento que isso mais ou menos acontece no mundo? Quando? 10 mil? Não, vamos falar alto para a gente. 10 mil. 10 mil o quê? Antes de Cristo. Quem dá mais, quem dá menos? 10 mil antes de Cristo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Como é que você chama? Você chega lá no fundo. Batalha. Batalha? Quando que mais ou menos isso aconteceu? Foi antes dos egípcios. Isso é 10 mil antes de Cristo ou não é 10 mil antes de Cristo? Rosânia, 3.712? Em novembro. Quanto? Não, ela está falando do papiro. O papiro Pois é, 3.700 antes. 3.700 antes de Cristo. Mais ou menos. Não, isso deu uns 5 Mais ou menos. 5 mil. 10 e 5, a gente não sei. As línguas são 25 mil anos antes de Cristo. Pô, peraí, só uma Que coisa. escrita? Otávio, Fala. afinal de contas, a ordem então foi mantida, quer dizer, você concorda em gênero, grau e número que está aí? Essa é uma ordem, do ponto de vista de elucidação do nosso processo, é uma ordem aceitável. Não é a correta. Não com os elementos que nós temos aqui, seria uma ordem correta. Tá? A escrita, vale? Um ano. A gente tem 10 mil antes de Cristo. Vamos lá, vou mostrar os números para vocês vão ver. 610? Não. Que tal 1150? 1500? Descoberta do Brasil? 1815? Não. 3.500 antes de Cristo? É É possível? Vou botar deixar de lado. 1000 antes de Cristo? Mais de 3.500? 10 mil? A gente tem 10 mil lá. Vamos chegar a um número. 5 mil? Todos 5 mil. 3.500 mil. Então, a gente tem evidências, se resgatou documentos que datam dessa época, são as coisas mais antigas que se conseguiu descobrir. E é em cima disso que a gente argumenta. O problema todo é esse, né? Só se argumenta em cima do que as escavações descobrem. Então, a gente tem de 3.500 a.C., alguém sabe a região que isso aconteceu, pelo menos? Na Ásia é onde? Na Ásia. A Ásia é enorme. A Ásia é meio mundo. Uzbequistão? Kyoto? Cazaquistão? Nova Delhi, Calcutá? Mais ou menos? Iraque? Mesopotâmia? Epa, já falei um negócio aqui, né? A Mesopotâmia, isso é antigo, né? A gente sabe que é antigo para Babilônia. Está perdido lá nos arquivos. Isso aqui a gente está falando, na verdade, da Mesopotâmia. Mesopotâmia você sabe o que quer dizer Mesopotâmia? Mesopotâmia é a região entre os dois rios Tigres e Eufrates, que é o atual Iraque. Então, foi nessa região, né, que na época eram os grandes centros da civilização do mundo, né, Babilônia e tal, que surge a escrita. Como era essa escrita? Que cara tinha essa escrita? Como que o homem consegue esse recurso de, tendo uma língua, né, e a gente já passaram
do surgimento daquela língua mãe. Já existe uma língua muito bem definida, estruturada, existe até gramática já nessa época. Né? Então, já existe uma fala. O que é a escrita? A escrita é a tradução gráfica dessa fala. Verdade? Como é que ocorre essa escrita? O que é essa escrita dos primórdios do seu surgimento? Alguém tem uma ideia? São símbolos, são figuras. São figuras. Que tipo de figuras? Figuras que retratam, acho que, a vida de cada um mesmo. Algum animal representa, sei lá, tem uma representação para determinada comunidade. Sim. Por exemplo. Ou então, por exemplo, se colocar, digamos, um touro vai representar, sei lá, comida, ou então vai representar força, não sei. Tem os símbolos básicos. Vai representar força, poder. Gostou do meu touro? Isso aí está na época os touros eram bem mais a figura de um touro ou a figura de um sol no início, quer dizer, como é que, e aqui não estou falando de pinturas de caverna, isso também é muito antigo, estou falando da tradução gráfica de uma língua, da tentativa de se colocar de uma forma visual, né, de uma forma escrita, um vocabulário ou uma fala específica. As escritas começam, né, todas elas, quase que sem nenhuma exceção, passam por uma trajetória muito semelhante. Todas elas começam a partir da representação de imagens, que no seu primeiro momento querem representar exatamente aquilo que elas depictam. Não é? Então, quando se desenha um touro, o que está querendo se dizer aqui? Um touro, mais nada. Não é? Quando se desenha um sol, quer se dizer o sol, mais nada. Tá certo? Esse momento aqui, em que isso aqui chama-se um pictograma, que é o pictograma é uma referência gráfica de uma imagem, de um símbolo, tá certo? Todas as línguas passaram em algum momento por essa etapa. Né? Todas as escritas, desculpe, começaram a serem realizadas a partir desse momento. Obviamente, existem coisas que são traduzíveis graficamente e coisas muito mais difíceis de serem traduzidas. Né? O próprio Francisco falou assim, não, vamos falar de carne, vamos falar de, como é que você falou? De alimentação, vamos representar como um todo. Não era por aí. Né? Isso requer uma coisa muito mais sofisticada, que isso acontece depois. No começo, realmente, um touro só queria dizer um touro. E dois touros queria dizer o quê? Dois touros. Exatamente. Um sol queria dizer o sol, aquele lá, é um sol, certo? E mais nada. Para se representar, para se traduzir uma linguagem, para se fazer qualquer tipo de documentação ou de mensagem com esse tipo de recurso, você já imagina a quantidade de desenhos que o sujeito precisa saber fazer. Né? E pior que isso, esses desenhos vão ser todos convencionados. Né? Porque o meu desenho de touro pode ser completamente diferente da Regina, do Francisco, da Cícera ou da Rosana. Né? Isso porque nós estamos aqui na mesma sala, falando da mesma coisa, se entendendo. Mas se eu estou aqui e, enfim, alguém lá em São Paulo, eu falo por telefone e desenha isso, vem outra coisa completamente diferente. Né? Dá uma linha cruzada, vem uma vaquinha das mais diferentes. Então, existe a necessidade, no primeiro momento, haver até uma convenção desses símbolos, mas os símbolos representam exclusivamente aquilo que eles traduzem. Esse é o momento da linguagem pictográfica. Né? É a primeira etapa em que as línguas e as escritas são efetivadas. No momento seguinte, são vários séculos depois, esse raciocínio evolui, né? O homem evolui e ele consegue e percebe a necessidade de atribuir a essa simbologia conceitos mais amplos. Então, o boi deixa de representar um boi, ele passa a representar conceitos muito mais abstratos, como o que você falou, ele passa a representar alimentação, carne. Como é que você ilustra a carne? Né? São coisas muito abstratas, né? Não existe uma forma gráfica específica para você representar esse tipo de coisa. Boiada, né? Propriedade, quer dizer, conceitos muito mais vagos que começam a ser encampados pela mesma representação. O sol passa a representar o quê? O dia, o calor, a luz, né? Um tempo qualquer, uma estação, que são coisas muito mais complexas. Essa passagem de uma
uma escrita criptográfica para o que vem depois, que é a ideográfica, demora muito tempo, né? E finalmente, isso vai acontecer bem mais lá para frente, a gente chega, na verdade, a uma sofisticação desse processo todo, e a gente chega ao nosso alfabeto, que a gente vai falar já. Onde é que isso ocorreu? Aconteceu há 3.500 anos antes de Cristo, na Babilônia. Certo? Muito proximamente, os egípcios também surgiram com a escrita deles, que é a mais famosa, inclusive. A gente conhece os hieróglifos, né, os famosos hieróglifos egípcios, e a escrita babilônica, que eu me refiro lá, é aquela famosa escrita cuneiforme. Né? Vocês sabem o que é, né? Todo mundo já viu a escrita cuneiforme e todo mundo já viu. Eu vou circular essas coisas todas. Tentam fazer um zigue-zague para todo mundo ver, né? Vai passando e lá no fim, batalha bota numa mesa lá. Tá bom. Então, vocês têm hieróglifos, que são coisas que todo mundo que aqui já foi no Egito, né? Já passeou por lá, já viu essas pirâmides, esses obeliscos, essas coisas todas lá em cima, né? E a escrita cuneiforme. Essas escritas aí, todas, estão nesse estágio aqui, ó. Estão no estágio ideográfico, tá? Um grande acontecimento, né? Oi, Batalha. Só uma coisa, a ideia que se tem da escrita japonesa, da chinesa, é que parava. A escrita chinesa parou aqui. Ela veio mas como a gente ainda não falou também depois, a gente também, eu não quero trazer esse assunto, mas nós vamos falar já, né? Eu falei, praticamente todas as línguas passaram pela evolução completa, com algumas exceções. Uma das exceções é o chinês, né? É o kanji, que parou aqui. É uma escrita ideográfica, mas por razões muito específicas que eu vou dizer já. Então, isso aí que está circulando são escritas, né, que estão nesse estágio ideográfico. E cada escrita, na verdade, ela serve para traduzir uma língua. Ela está atrelada, ela é a tradução gráfica de uma língua específica. Então a escrita dos egípcios traduz a linguagem dos egípcios da época, que era uma língua diferente da linguagem dos babilônios da época. Tá certo? Existe um grande momento aqui em que o homem consegue conceber e perceber uma coisa fantástica, e esse é o primeiro grande passo para a concepção do alfabeto, que é um sistema de aglutinação silábico, né, dessas representações, onde ele percebe o seguinte. Para dar uma ideia só para vocês, um babilônio médio lá, um mesopotâmio semi-alfabetizado da época, para poder falar as coisas mais idiotas possíveis, precisava conhecer um repertório de quase 6.000 símbolos. Memorizar, decorar, ter codificado isso, enfim, memorizar, sabe que são 6.000 símbolos para poder falar as coisas mais banais que vocês possam imaginar. Mesmo porque as línguas da época, e a comunicação não exigia coisa muito mais sofisticada do que isso. O homem descobre num certo momento que então ele tinha boizinho para identificar conceitos do tipo os que eu falei, o sol. Digamos que ele tivesse, por exemplo, um símbolo semelhante a esse, que é um dado, que começou traduzindo a ideia de dado mesmo, de cubo, né, para alguma coisa, um bloco de tijolo, um dado, um tijolo, e passa a representar depois uma coisa mais ampla, que é o jogo, que é talvez a ideia de lazer, a ideia de construção. Ele percebe o seguinte, que quando ele fala, né, digamos que a gente estivesse inventando a escrita aqui no Brasil, em português, quando ele fala, ele lê isso aqui, o que ele fala? Sol. Quando ele lê isso aqui, o que ele fala? Tá. Quando ele junta essas duas coisas, o que ele fala? Com isso ele aboliu, né, a figurinha do milico, que era mais graças a Deus, né, um ideograma que foi pro brejo, tá certo? Com esse sistema aqui, ele percebe que sonoramente, né, através da fala, né, ele consegue aglutinar e formar novas palavras, ele elimina de 6.000 para 600 o número de símbolos necessários, simplificou 10%, 1.000%, 100%, né? Enfim, 10%, exatamente, ele dividiu por, exatamente, 90% ele dividiu em 10 vezes o esforço que ele teria que fazer. Então isso aqui acontece em cada língua específica. Então os egípcios bolam o seu esquema de adaptação que só traduz os sons na língua deles. Os babilônios fazem a mesma coisa na língua deles. E os chineses fazem na língua deles. Isso não se aplica para uma língua diferente. Só é possível porque isso
na verdade, quando pronunciado, emite um som específico e compreensível só pelos falantes daquela língua. Entenderam isso aqui? Esse aqui é o primeiro passo, aqui chama-se rebu. É um sistema de aglutinação silábico e foi o primeiro passo rumo à concepção do alfabeto. Tá? Os egípcios foram os inventores disso aqui. Né? E com isso aqui vieram outras coisas muito inteligentes, por exemplo, que era um sistema de derivativo. Né? Então, no final do ideograma, eles colocavam algum símbolo, um segundo símbolo, né? Que era um determinativo que conceituava, na verdade, a leitura disso aqui. O que significa isso? Quer dizer, você representa o Sol, e se você quer falar, por exemplo, de estação de ano, digamos, você complementa com a imagem de uma montanha. Então, quando você lê isso, atrelado à ideia de montanha, está falando de estação de ano. Se você quer falar de calor ou de sensação física, por exemplo, você bota lá uma figurinha humana. Então, isso aqui não é mais um ideograma ou um hieróglifo, mas é um radical que determina a área ou o assunto que está sendo falado. É nesse estágio que a língua chinesa parou. Né? O kanji, na verdade, até hoje, funciona dessa forma. Né? E uma das razões pelas quais a escrita chinesa não evoluiu é porque a língua chinesa é toda monossilábica. Sabia disso? Tudo em chinês tem uma sílaba só, praticamente uma sílaba só. Então existe uma limitação natural da quantidade de sons diferentes que a voz humana consegue emitir. Né? São mais ou menos 500. Você não consegue emitir mais do que 500 sons diferentes. Nem que você seja ventríloco, né? Ou imitador, não dá. Da voz humana não sai mais do que 500 sons diferentes. Então, os chineses, pela característica da língua que falavam, foram obrigados a inventar um sistema aqui, né? Que na escrita traduzisse isso. Uma mesma ilustração, uma mesma referência, né? Você escreve em cantinho? Tomar cuidado, né, com o que eu faço. Então, um ideograma específico pode ser lido de quase 40, 50 formas diferentes. Né? Ou melhor, o mesmo som pode ser emitido de 40 formas diferentes, depende da entonação que se dá. Né? Então, a nível vocal, a nível verbal, você varia a entonação, você faz o seu interlocutor entender. A nível gráfico, você não tem como dar entonação. Então, você agrega a esse ideograma um determinativo que explica do que você está falando. Né? Então isso aqui, por exemplo, pode representar as coisas mais estapafúrdias do mundo. Cavalo e mãe é a mesma palavra, mais ou menos. Né? Então, se você não chamar sua mãe de égua, nem o cavalo de mãe, quando você fala, você consegue dar a entonação correta que o chinês entenda que você se refere. Quando você escreve, você precisa colocar ali alguma coisa que identifique. Então, você está falando de mãe, você bota a figura humana. Não sei se é esse o caso, mas alguma coisa por aí. Se está falando de animal, você bota uma coisa que se refere à natureza para saber que sua mãe não é uma égua. É assim por diante. Né? Então, o processo é basicamente isso. Como é que se chega ao alfabeto? Como é que se concebeu, quem concebeu e quando concebeu? Mais uma sessão de tortura. Vamos lá, mais umas datas aí. Quando é que surgem as letras propriamente ditas? Haja visto que por escrita, né, a gente está falando daquilo lá, mas na verdade não é daquilo é livro. Né? São hieróglifos, são símbolos, são os sistemas de codificação. Quando é que surgem as letras? 1992? Não. 1440? Que tal 400 a.C.? 400? 400 a.C.? Que tal 1000 a.C.? Batalha, não? Mais ou menos 2036, 2028. Mais ou menos uma noite de verão Por aí. mais ou menos 1000 a.C. São os fenícios, os grandes inventores do alfabeto. Como é que eles chegaram a isso? O alfabeto é considerado uma das 3 grandes invenções da humanidade. Né? Eu acho que foi a maior invenção da humanidade. A invenção das letras, das 24 letras do alfabeto, como é que alguém teria alguma ideia como é que se chegou a isso? Quer dizer, já tendo visto o que a gente viu aqui, chegando até onde a gente chegou. Como é que seria a evolução natural desse processo? Passamos pela linguagem criptográfica, né? Ideográfica, o que vem depois? O que é o alfabeto? Fala alto.
silábica, fonética, sei lá, qual das três? Fonética, exatamente isso. Isso aqui é uma tradução gráfica de uma imagem. A linguagem fonética, que é o alfabeto, é a tradução não de uma imagem nem de um assunto, mas de um som. Né? Quer dizer, quando o homem percebeu a grande engenhosidade que seria, ao invés de tentar traduzir os assuntos graficamente, mesmo com o recurso do Ferrou, ele conseguia juntar coisas, ele era assim mesmo, a gente precisava de pelo menos 600 imagens memorizadas para poder escrever, enfim, uma mera mensagem, uma coisa muito simples. É quando ele sacou que, na verdade, a quantidade de sons pertinentes àquela língua que ele falava podia ser traduzida graficamente, é que ele chegou assim, cristalizou esse processo. Então, as 24 letras do alfabeto, e foram inventadas 24 desde o início, né, que os fenícios inventaram antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, traduzem os 24 sons, né, obviamente agrupados depois 2 a 2, essa está sacada também, né, os 500 sons possíveis de serem emitidos pela voz humana. Né. Esses 500 sons são os mesmos em qualquer língua, não consegue sair disso. Então, as 24 letras do alfabeto, na verdade, cada letra traduz um som. Agora, como é que se chegou a isso? Isso não foi alguém que acordou um dia, instalou, falou, putz, inventei o alfabeto. Genial esse negócio. É um processo muito lento, né? São 2.500 anos que essa é a ideia. É muito gradual. Mas, basicamente, eu vou dizer para vocês como é que isso aconteceu e depois nós vamos inventar o nosso próprio alfabeto. Os egípcios conseguiram chegar a praticamente a mesma invenção dos chineses. O problema dos egípcios é que eles nunca conseguiram abdicar e abandonar o sistema anterior, que era o sistema hieroglífico. Né? Então eles conseguiram, né, só coisas de egípcios e brasileiros, né, conseguiram durante um bom tempo manter as duas linguagens gráficas simultaneamente. Então a gente queria escrever, por exemplo, besouro. Então ele tinha lá uma figurinha para besouro. Isso aqui queria representar o quê? Besouro, tá certo? No começo, né? Eles conseguiram desenvolver e chegar a confeccionar o som, né? Ou a grafia do som para B, digamos que seja isso, né? B para Z, que seja isso, né? E para F, que seja isso aqui. Então, eles foram evoluindo e conseguiram perceber que cada vez que eles quisessem dizer a letra B, eles podiam representar por esse negócio. A letra Z por um quadrado e a letra F por isso aqui. Não existiam vogais no começo. Todas as primeiras línguas, as primeiras grafias, não se escreviam com vogais, e línguas antigas como o aramaico, como o árabe, como o hebraico, até hoje se escreve sem vogais. Então ele tinha aqui B, Z, E, besouro. Só que, apesar de ter chegado a essa fantástica evolução, sabe como é que eles escreviam besouro? B, mais um besouro. F e mais um besouro. Quer dizer, é o fim da picada, na verdade. Eu não sei se isso é influência portuguesa do Egito, não sei. Mas aqui se atribui essa coisa toda? Se atribui o seguinte: eles tinham uma sociedade extremamente hierárquica, extremamente rígida, extremamente controlada, e que, como isso era uma coisa consagrada há tanto tempo, tantos milênios, uma coisa tão embustida ali na cultura egípcia, mesmo depois de terem inventado toda essa sacação toda, nunca conseguiram abrir mão desse tipo de hábito, que mais de hábito é bobagem, né? Então, os egípcios, no estágio mais evoluído da sua escrita, conseguiram complicar a coisa a tal ponto, para a gente, né? Para eles, com certeza, eles não tinham complicação nenhuma, né? Mas é um absurdo total, na verdade. É a mesma coisa que a gente hoje queria escrever sol, né? Entendeu? Né? Sol, faz o sol, que é para ficar claro que é o sol mesmo, né? Então, sol é assim, né? O boi, né? Vamos escrever boi. Ah, o boi está no pasto. O boi, ó, tem que botar o boi ali, certo? Porque para ter certeza que todo mundo entende que é boi, né? Quer dizer, é mais ou menos esse absurdo aqui, né? Os outros povos que eram